Olá, Lídias, graça e paz. Estamos hoje chegando à nossa 10ª lição deste 4º trimestre de 2020. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por tudo quanto o Senhor tem nos dado, por esta oportunidade de aprendermos da Tua Palavra, sermos ministradas por Ti, Espírito Santo. Te pedimos, Senhor, que venha falar conosco mais uma vez através dessa lição. Tudo quanto for plantado em nosso coração possa dar frutos, ó Deus, para o Teu reino e que o nome do Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus, amém. Chegamos então a essa 10ª aula, que tem a data de 6 de dezembro de 2020, e o título da nossa lição é A Última Defesa de Jó. Estamos estudando o livro de Jó. Quem está lendo este livro de Jó, por favor, sinalize lá no grupo. Quem já terminou também, sinalize lá para eu saber que você aceitou o desafio e já encerrou, já está completa o seu desafio. E aquelas que ainda estão pelo caminho, irmãs, vamos caminhar aí, ler o livro de Jó e colocar um ok lá para nós ficarmos a par de quem participou com a gente desse desafio até o fim, tá bom? Vamos então à última defesa de Jó. Nosso texto áureo, Jó capítulo 31, versículo 4. Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Jó está questionando aqui se Deus não contempla os passos dele. Verdade prática, ao olhar retrospectivamente para o passado, lembre o quanto Deus trabalhou nele. A importância de sermos gratos a Deus, irmãs. Medita lá atrás, os dias bons que você teve, os momentos maravilhosos. Nós paramos muito para lamentar e agradecer muito pouco, né? Então vamos fazer uma reflexão. E principalmente porque estamos chegando no final do ano de 2020. Nós todos somos conhecedores de que esse ano não tem sido fácil. Não está sendo fácil para ninguém. Mas você tem motivos para agradecer ao Senhor. Faça uma análise aí. Deixe de lado as coisas ruins que aconteceram e busque na sua memória aquilo que foi bom, aquilo que foi produtivo na sua vida. O fato de você estar empregado, o fato de você ter saúde, o fato dos seus filhos estarem bem, o fato de você estar respirando. Se você passou pela enfermidade, você sobreviveu à enfermidade. Então, nós temos motivos para sermos gratos ao Senhor. O ponto central da nossa lição diz: conforme Deus fez no passado, Ele pode fazer algo novo. Queremos viver algo novo da parte do Senhor. Nossa leitura bíblica em classe está no livro de Jó, capítulo 29, do 1 até o 5. Depois nós temos um texto do Jó, capítulo 30, do versículo 1 até o versículo 5. E depois nós temos Jó 31, do versículo 1 até o versículo 5 também. Eu vou fazer a leitura apenas do Jó, capítulo 29, do versículo 1 ao 5. E vocês, por favor, prossigam a leitura na revista de vocês. E prosseguindo Jó em sua parábola, disse: quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça e eu com a sua luz caminhava pelas trevas. Como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus meninos em redor de mim. Esse último versículo 5 traz uma dor no coração quando nós lembramos que os filhos de Jó morreram todos no mesmo dia. E aí eu quero chamar a atenção também para o versículo 2, quando diz: quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Nós temos que lembrar que Jó, ele não sabia o que estava acontecendo, o porquê dessa provação que veio sobre ele. E ele diz saudosamente de quando Deus me guardava. Nós sabemos que Deus continuava guardando a vida de Jó, porque Deus impôs limite a Satanás. Você pode ir até aqui, mas na vida de Jó você não pode tocar. Deus continuava guardando a Jó. E nós temos a sensação mesmo quando nós estamos passando pela luta, pela prova, pela dificuldade,
de que Deus só está conosco quando nós estamos na bonança, quando está tudo bem. Nós esquecemos e às vezes murmuramos dizendo que Deus não nos vê e que não está cuidando de nós quando nós estamos passando pela luta. Pelo contrário, quando nós estamos na bonança, nós não louvamos ao Senhor. Na maioria das vezes nós nem nos lembramos de agradecer. E só nos lembramos de que existe um Deus e clamamos por Ele na hora da provação. Aí sim eu tenho tempo para orar, eu tenho tempo para jejuar, eu tenho tempo para poder fazer propósito, porque eu estou na prova. Mesmo fazendo tudo isso, eu ainda abro minha boca e falo: Deus não está me vendo. Deus é Deus. E Jesus disse assim: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A palavra diz que o Senhor estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então não é o momento bom Ele está, mas no momento ruim também Ele está. Jó não tinha essa percepção do porquê estava acontecendo tudo isso, mas o Senhor estava com ele. Vamos então à nossa introdução. E, irmãs, nessa lição nós perceberemos que Jó faz uma retrospectiva da sua vida. Quando chega no final do ano, a gente também faz uma retrospectiva da nossa vida, o que foi bom, o que foi ruim, o que eu deveria ter feito e não fiz, deveria ter estudado e não estudei, poderia ter arrumado um trabalho diferente e me acomodei naquele que eu estou mesmo. Então, assim, é da nossa natureza ficar revivendo algumas coisas. E Jó não foi diferente. E ele pôde ver o quanto foi abençoado, embora o momento presente contrariasse todo o seu passado, tudo aquilo que ele estava vivendo. Infelizmente, o presente de Jó teve mais força para embaçar o seu passado e ele não conseguia recuperar a esperança. Olha só, todas as benevolências que ele recebeu do Senhor, toda a bênção que ele recebeu, a prosperidade que ele tinha, o respeito que ele tinha das pessoas, nós vamos ver isso mais à frente na lição, não ajudou a Jó naquele momento a perceber essa bondade do Senhor, a recuperar a esperança. Ele só via que a coisa ia ficar de mal a pior. Ele não parava para pensar que o mesmo Deus que abençoou a vida dele lá atrás tinha bênção para ele naquele momento. Ele não via assim. Então, por quê? Porque a luta, a dor, ela nos torna míopes. Nossa visão fica difícil quando nós estamos passando pela dor. E a respeito de lembrar das coisas que foram bênção na nossa vida, da benevolência do Senhor para conosco, nessa introdução, antes de nós entrarmos aqui na lição propriamente dito, eu quero ler com vocês Lamentações. Leiam comigo, por favor, o que foi que Jeremias escreveu em Lamentações capítulo 3, versículo 21. Olha que palavra maravilhosa, irmãs, para nossos dias. Versículo 21 de Lamentações, capítulo 3, diz assim: disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Tem uma outra tradução que nesse versículo de 21 diz assim: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Essa é uma outra versão. E eu gosto muito dessa versão que diz: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Disso me recordarei no meu coração. Por isso eu tenho esperança. Vou me lembrar das benevolências do Senhor, porque isso me dá esperança. E o capítulo 31, já entrando na nossa introdução, o capítulo 31 encerra da seguinte forma: acabaram-se as palavras de Jó. Trata-se de uma retrospectiva nostálgica do passado. Por isso, nesta lição, veremos a lembrança de Jó acerca de sua prosperidade material e espiritual e de sua adoração a Deus e das bênçãos que o Todo-Poderoso concedeu à sua casa, mas agora em oposição ao momento de escárnio e vergonha que ele passa no presente.
Nesse sentido, Jó não aceita que as coisas terminem assim, portanto, ele deseja se apresentar diante de Deus para defender a sua causa. Mais para frente nós vamos ver esse diálogo de Deus com Jó, nesse momento que ele apresenta a sua causa. Nosso primeiro tópico diz assim: Jó relembra seu passado de glória. E o primeiro subtópico diz prosperidade material e espiritual. Jó demonstra um sentimento nostálgico com relação a seu passado. E a primeira coisa que se lembrou desse passado glorioso foi a comunhão que ele desfrutou com Deus. Nós estamos vivendo uma sociedade em que ganhou-se muito espaço, um reconhecimento enorme. E não só do dia a dia, da conversa, mas cientificamente. E a questão da depressão. E nós já falamos sobre isso. Jó, nesse momento dele de dor que ele estava passando, perdeu tudo. Foi natural para Jó ter essa carga de depressão. E depressão é um assunto sério que precisa ser tratado. Tudo aquilo que nos causa dor, tudo aquilo que nos causa sofrimento, nós ficamos mastigando isso, nós ficamos trazendo isso. Nós não vivemos o novo. Principalmente no nosso tema central, que diz que conforme fez no passado, ele pode fazer algo novo. Deus pode fazer nova todas as coisas na sua vida e na minha. Mas eu e você pegamos o passado e ficamos cozinhando aquilo ali. Aquela dor, aquele sofrimento. E isso vai desencadear em nós uma depressão. E eu ouvi uma expressão de um pastor que disse assim: depressão é excesso de passado na nossa vida presente. Eu estou aqui hoje, mas eu não largo de jeito nenhum o baú das recordações ruins, dos momentos ruins. Fico ruminando com aquilo e pensando: olha, fez isso, o fulano me tratou assim, olha, não precisava ter, fulano me deu aquela palavra. E nós mulheres temos um problema. Nós não esquecemos. Nós temos dia, hora, minuto, segundo da hora que alguém fez alguma coisa com a gente. Não esquecemos. E aí, quando vem um momento de tristeza, ao invés de eu trazer à memória aquilo que pode me dar esperança, como está escrito em Lamentações, eu, na verdade, deixo a esperança e começo a alimentar a dor. Estou agarradinha com o meu baúzinho de dor ali, que eu não posso me libertar dele, não. Então, esse é um perigo deste momento que nós estamos vivendo, dessa modernidade que nós estamos vivendo, dessas doenças psicossomáticas que estamos vivendo, em função daquilo que poderia ter sido e não foi, e nós nos frustramos. Jó, ele está frustrado nesse momento. E aí, no Jó capítulo 29, versículo 2 e 4, traz, e nós lemos esse versículo 22 e 4 aqui, que há quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Está na nossa lição esse texto. Eram lembranças de um passado que não mais existia. Ele lembra que Deus o protegia, suas bênçãos sobre ele e sua família, sua orientação em meio às dificuldades e a presença real de Deus na vida dele. Jó, portanto, havia sido um homem grandemente abençoado. Jó sentia saudades de tudo aquilo que ele viveu. E aí, essa questão do passado, nós temos que trazer à memória do passado aquilo que nos traz crescimento. Coisas ruins que aconteceram, que não produziram frutos bons, nós deixamos no passado. Leiam comigo, por favor, sobre a bênção de Deus, em Provérbios capítulo 10, versículo 22. Nós já falamos sobre esse texto aqui na escola dominical, nessa mesma lição. Na lição sobre a carta de Efésios também nós falamos sobre esse texto. Capítulo 10, versículo 22 de Provérbios. Leia comigo, por favor, para nós entendermos o que é a bênção do Senhor. A bênção do Senhor é quem enriquece e ela não acrescenta dores. A bênção do Senhor é quem enriquece e não acrescenta dores. Nós estejamos atentos a isso.
a bênção, aquilo, tudo que nós recebemos do Senhor. Foi uma experiência excelente da minha vida. Isso me traz esperança. No que sentido, irmã Osana? Porque o Senhor me abençoou lá atrás. Eu estava passando por uma luta e o Senhor me abençoou. Isso quer dizer o quê? Que hoje eu estou vivendo um momento mau, mas o Senhor é comigo e Ele vai me abençoar. Eu já tenho a vitória em Cristo Jesus. Não é isso? Esta é a análise que nós temos que fazer. E ainda Filipenses capítulo 3 e versículo 13 e 14. Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Leiam comigo, por favor, os versículos 13 e 14. Olha o que está escrito lá. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu deixo as coisas que para trás ficam e eu faço o quê? Eu foco o meu olhar nas que estão à frente, naquelas que podem produzir frutos, não é? Olha só, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando, correndo, indo adiante para que estão diante de mim. O passado já acabou, não tem como voltar. Eu preciso avançar. Deixa tudo aquilo que te traz tristeza. Deixa tudo aquilo que te traz, que te afasta do Senhor. Não fica vivendo um problema de 10 anos atrás, irmã. Avance para o alvo que é Cristo. Para aquilo que pode trazer esperança para a sua alma, que pode trazer alegria para a sua vida. Essa é uma lição que nós precisamos aprender. Deixa o passado e avança para o alvo que é Cristo Jesus. Nosso segundo subtópico diz assim: reconhecimento social. Jó também se lembra de sua antiga condição social, quando exercia a função de um respeitado juiz da sociedade. Tanto os jovens como os velhos o procuravam para serem orientados. Olha que bacana. Talvez isso explique a linguagem jurídica que aparece com frequência nos diálogos do livro. Ele era um juiz. Era um homem muito bem sucedido, estabelecido e respeitado. Isso demonstra que ele exercia um importante papel social na sua comunidade. Ele ajudava os desvalidos, dava orientação de forma sábia e agia com justiça. E olha bem essa parte do texto aqui da lição 1 que diz: na sua busca pela justiça social, Jó protegia os pobres e punia os opressores. Seu amor e defesa pela justiça eram-lhe como vestimenta e adorno. Ele dava apoio social aos menos favorecidos e era como se fosse os olhos do cego. Até mesmo com os estrangeiros ele se preocupava. O que eu quero dizer para vocês aqui? Leiam comigo Tiago, e eu amo esse versículo de Tiago. Amo mesmo. Aliás, que a carta de Tiago, quem não leu ainda, leia a carta de Tiago. É fantástica. Fantástica, é uma lição de vida para nós como cristãos. Carta de Tiago, capítulo 4, versículo 17. Olha o que diz esse versículo. Irmãs, presta atenção nesse texto. Nós estamos numa aula e é bom aprender. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Nós pensamos que pecado é matar, roubar, prostituir, mentir. E etc. Alguns outros que são, a lista é grande. Gálatas tem uma lista, Paulo escrevendo aos Gálatas tem uma lista sobre os pecados. Mas Tiago, ele traz um pecado aqui que muitas vezes nós nem lembramos que existe. O pecado da omissão. Tá? Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Que pecado é esse, irmã Osana? O pecado da omissão. Eu posso ajudar, eu posso fazer, eu posso estender a mão, mas o meu orgulho me impede de fazer. Jó tinha consciência de que esse pecado de omissão ele não praticava. Ele cuidava dos órfãos, das viúvas, ele era, o trecho diz aqui que ele era como se fosse os olhos do cego. E até mesmo com os estrangeiros ele se preocupava.
tendo agido com justiça e equidade, nada mais natural que esperasse que seus dias terminassem em paz ao lado de sua esposa e filhos. Jó estava preparando o caminho para que a velhice dele fosse tranquila, com o reconhecimento de todos e a bênção de Deus. Ele nunca esperava ser pego nesta grande provação que ele passou, porque ele conduziu o caminho dele de maneira justa e reta. E o próprio Deus dá testemunho de Jó, de que ele estava fazendo tudo certinho, ele estava errando não. Deus fala com Satanás: você viu meu servo Jó, homem justo, reto, fiel, se desvia do mal. Jó estava fazendo tudo certinho, irmãos. Ele não esperava ser pego nesse furacão. E o contrário disso não estava em sua agenda: terminar a vida sem saúde, sem honra e sem paz com Deus. Nesse momento aqui, que Jó está vivendo, nesse segundo subtópico que nós estamos estudando, Jó procura os amigos dele. Na hora da tribulação, ele se vê sem ninguém por perto. Cadê os amigos? Aqueles que iam acompanhá-lo no atendimento aos necessitados, que via ele julgando a causa de um e de outro, eram os amigos. E quando nós vamos para o Novo Testamento, nós temos um outro testemunho na parábola do filho pródigo. De quê, irmã Osana? Quando o filho pródigo sai de casa, levando todas as bênçãos, toda a sua herança que o pai tinha repartido, ele tem muitos amigos. E eu posso até pensar, parafraseando aqui, que alguns desses amigos chegaram para ele e falaram assim: olha, rapaz, seu pai tem muito dinheiro e você é herdeiro dele, pede para ele a sua parte e vai viver a sua vida, desfrutar, a gente vai viver muitas aventuras juntos, eu sou seu parceiro, cara, vamos lá. E ele foi, pediu a sua parte da herança e foi. Enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha amigos. O dia que acabou, ele precisou ir trabalhar num lugar, comer das bolotas que os porcos comiam para poder sobreviver, e sentiu saudade da casa do pai. Nós vivemos essa condição hoje. Muitas vezes, quando nós estamos bem, como nós estamos na bonança, nós temos muita gente para nos ouvir. A casa repleta de pessoas. O dia que começa a provação, você liga para um: não posso porque eu tenho um trabalho da faculdade, não posso porque meu filho vai apresentar um trabalho, não posso porque meu marido está chegando agora e eu não posso ir falar com você. Não posso. Por quê? Porque hoje você já não tem mais nada de interessante para oferecer. Jó se sentiu assim. Jó se sentiu sem estes amigos. E uma outra coisa que Jó não esperava para o final da vida dele, que aqui no finalzinho do subtópico diz: sem paz com Deus. Como assim, irmã Osana, sem paz com Deus? Nós precisamos lembrar que a partir do capítulo 3, Deus não fala mais nada, não aparece mais Deus falando com nada, nada com ninguém. Ele está acompanhando a situação de Jó, mas ele não tem diálogo. E Deus só vai se pronunciar lá no final do livro. Nesse intervalo da aprovação de Jó, Deus estava em silêncio. E esse silêncio de Deus, nós paramos e pensamos: para mim é difícil. Eu estou passando uma situação difícil, eu estou passando por uma luta e Deus está caladinho, não me responde nada. Isso me deixa com falta de paz. Porque eu não sei se eu estou errando, se eu não estou errando, se o fato de eu estar orando está produzindo ou não está produzindo. Essa falta de paz que Jó não queria sentir. E aí nós entendemos a frustração dele nesse momento. Vamos ao nosso terceiro subtópico. Uma ponderação importante. Não há dúvida de que Jó, conforme a Bíblia mostra, era um modelo de justiça social. Todavia, devemos ter o cuidado de não transportar para dentro do texto bíblico nenhuma teoria moderna de justiça social firmada em valores materialistas, contrários aos defendidos nas Escrituras. De fato, ele era um homem que defendia a justiça social, mas nem de longe se pode classificá-lo como socialista nos termos modernos. Isso seria forçar o texto, ir além do que está escrito e sobrepor os pensamentos políticos da Bíblia. Nós temos que tomar cuidado com as heresias, com teorias de homens que nós queremos aplicar a palavra. O texto da Bíblia é o texto da Bíblia. Claro, a Bíblia se autoexplica. Eu não preciso trazer nenhum contexto moderno para poder jogar dentro da Bíblia.
E é aí que muitas pessoas se perdem. Texto sem contexto é pretexto para heresia, nós já ouvimos isso. Pega um versículo só e usa aquele ali. E eu tenho visto ultimamente, em alguns lugares que eu frequento, pessoas usando a Bíblia para citar algumas situações que beneficiam a eles, mas eles estão longe de cumprir o que a palavra diz, de viver a palavra, porque Bíblia não é só para ser citada, a palavra de Deus é para ser vivida, com testemunho de vida. Jesus, ele não veio à terra para agradar homens, ele veio para cumprir uma missão, e não era porque Roma mandava, na época que ele nasceu, e que ele viveu o ministério, que Jesus se dobrou ao sistema, não. Jesus, ele pregou o reino de Deus. Ele não pregou, ele não fez barganha com ninguém para agradar o sistema. Nós temos que tomar cuidado com isso. Reino de Deus, Evangelho de Jesus, a nossa religião, o que nós pregamos. Tiago diz que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas, temer a Deus. Tiago também diz, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Essa é a nossa obra social. Então, não vamos usar de partes da Bíblia ou de partes de pensamentos modernos para poder colocar dentro da palavra dizendo que é a palavra de Deus. Cuidado! Nós não podemos impor ao texto bíblico aquilo que não está escrito lá. Então, irmãs, terminando o nosso primeiro tópico, o que nós podemos extrair, absorver, usar, trazer à memória do passado, são as experiências que nós vivemos, onde nós erramos, que nós não precisamos errar mais, porque nós já passamos essa lição, não vamos ficar fazendo o dever de casa e errando todo dia, né? Nós estamos fazendo a prova. Resolvemos aqui, mudamos de atitude. É a mudança de atitude. O passado, ele deve ser usado para mudar a minha atitude. Daquilo que eu errei lá atrás, eu não vou errar mais. Não aceitar a acusação de Satanás sobre aquele pecado que já foi confessado lá no passado. Porque às vezes nós pecamos, pedimos perdão a Deus, o Senhor, confessamos o nosso pecado, deixamos a prática do pecado, mas Satanás fica nos acusando e nós aceitando. Nós não podemos fazer isso. O que aconteceu lá no passado já foi perdoado, o sangue de Jesus te lavou, te purificou. Vida que segue, é daqui para frente. E uma outra coisa a respeito do passado, contar as bênçãos. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Conta as bênçãos. Não fica contando derrota, não. Porque as pessoas dizem assim, ué, mas você veio para Jesus e só derrota? Não, amada. Eu vim para Jesus e é vida nova. Tem luta sim. Porque Jesus não falou que ia ser mar de rosa, ele falou que teria aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu estou passando pela luta, mas eu tenho coisas boas para contar, eu tenho bênçãos para contar. As lutas, as dificuldades, nós contamos para Jesus. E as vitórias nós damos testemunho para que as pessoas creiam que há um Deus todo-poderoso que peleja pelas nossas causas. Segundo tópico, Jó lamenta seu estado presente. Então, no primeiro tópico ele fala do passado, no segundo tópico nós estamos falando do momento que ele está vivendo. Jó relembra todo o reconhecimento que ele tinha, a maneira como ele vivia, o bem-estar que ele tinha, e agora ele está de frente com a situação dele, que é ruim. Primeiro subtópico, desprezo por parte dos jovens e das classes menos favorecidas. Após lembrar com tristeza da sua antiga condição social próspera, Jó lamenta o ponto que havia chegado sua miséria. No Antigo Oriente, os mais velhos eram objetos de grande estima. Por isso, quando gozava de sua prosperidade, ele era respeitado não apenas pelos mais velhos, mas também pelos mais jovens. Entretanto, Jó lembra que agora se riem de mim os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho. De homem respeitado, ele passou a ser visto como uma escória social. Jó, portanto, lamentava estar no fundo do poço. E aí vale uma breve reflexão aqui a respeito do valor que nós damos aos anciãos. Irmãos que estão na nossa igreja, que têm um pouco mais de idade do que nós,
que já passaram por muitas coisas na vida, às vezes chegam para nós até com a boa intenção de nos aconselhar ou de contar uma experiência de vida e nós não damos ouvido. Ah, não tem que ficar ouvindo essa pessoa não, já está velho demais para falar comigo. Não é assim. Esses homens e essas mulheres da cabecinha branca, que têm experiências de Deus para contar para nós, quando nos vê passando por luta, fala: irmão, um dia eu passei por isso, e o Senhor me abençoou e mudou essa situação no momento que eu fiz assim e assim. Nós precisamos ter ouvidos para esses irmãos. Jó estava falando aqui do momento de que ele tinha sido muito respeitado e dentro da classe social dele, mas que agora até os jovens riam dele. E nós estamos vivendo uma geração que não valoriza aqueles que têm mais experiência, que trata de qualquer jeito, não tem respeito. A nossa geração ocidental não tem respeito pelos mais velhos. Em alguns países, algumas culturas asiáticas e oriental, é diferente. Você percebe pelos vários documentários que você vê como que há um respeito ainda dentro das famílias. Mas na nossa cultura ocidental, muito pouco disso ainda existe. E se tem uma coisa que nós podemos aprender dentro dessa lição é que nós precisamos honrar aqueles que já trabalharam muito e têm muita experiência de vida para nos contar. Segundo subtópico, abatimento físico e emocional. Antes de entrarmos no segundo subtópico, eu quero só deixar um versículo para vocês a respeito deste primeiro subtópico, desprezo por parte dos jovens. Vamos fechar esse primeiro subtópico então com esse texto de Provérbios, capítulo 24. Leia comigo, por favor. O livro de Provérbios está logo depois dos Salmos, para você que ainda não tem toda essa aptidão com a Bíblia. Capítulo 24, versículo 17 e 18. Olha o que diz lá. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, e nem quando tropeçar se regozije o teu coração, para que o Senhor isso não veja e seja maus aos seus olhos e desvie dele a sua ira. Quando cair o teu inimigo. Jó estava vivendo esse momento. Ele tinha perdido tudo. E esses amigos se vangloriavam e apontavam a Jó. E o que a palavra diz? Nem quando tropeçar se regozije o teu coração, para que o Senhor isso não veja e seja mau aos seus olhos e desvie dele a sua ira. Deus pode estar tratando com a pessoa, mas você se vangloriou da derrota, do problema que o outro está passando. Diz: bem feito, não falei que ia acontecer isso. Não faça isso, irmãos. Não se vanglorie do momento ruim que o outro está passando. Porque lá na frente, no capítulo 42, nós vamos ver quando vai acender a ira do Senhor contra os amigos de Jó. Então, Provérbios aqui não está dizendo nada de novo, não. Está apenas aconselhando: olha, não haja assim, para que a ira do Senhor não se acenda contra você. Temos que ter o cuidado de ver o irmão passando pela dificuldade e não ficar batendo palma com a peleja do outro, não. Vamos chorar com os que choram e sorrir com os que sorriem. Não é assim que a palavra diz? Vamos chorar com os que choram. E o dia de cantar, vamos cantar com quem está cantando também. Vamos então ao nosso segundo subtópico, abatimento físico e emocional. O patriarca se sente um homem abandonado por Deus, por isso essa lembrança o lança numa profunda tristeza e produz em sua vida um grande sofrimento que, além de físico, era também de natureza emocional. Como salmista, Jó lamenta suas dores. Salmo 42, versículo 4, vamos ver lá o que diz, na nossa referência da revista. Salmo 42, versículo 4. Olha o que diz o salmista. Quando me lembro disto, dentro de mim derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus com voz de alegria e louvor, com a multidão festejava. Por que estás abatido, a minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Olha onde está a história de Jó, irmãs. E veja o momento que estamos vivendo. Nós estamos vivendo o boom das doenças
psicossomáticas. Que é isso, irmãos? É uma dor emocional que eu tenho, que é agravada pelo momento físico que eu estou vivendo. Aquilo que está à minha volta está me abalando tanto emocionalmente que eu estou doente. Muitas pessoas tomando remédio de tarja preta, remédio controlado, crises de ansiedade altíssima, crise de pânico, síndrome do pânico. Por quê? Por causa desse mal deste século. As doenças emocionais causadas por transtornos que vêm do passado, que nós ficamos revivendo e remoendo isso. Jó se sente tão abandonado nesse momento que ele sente dor nos ossos, a alma dele se quebra, mas não só isso, o corpo dele se abre em feridas. Por quê? Por causa dessa pressão que está sobre ele. E nós temos vivido isso, irmãs. Nós temos uma geração de homens e mulheres doentes emocionalmente, precisando ser tratados. E olha o que diz aqui no texto da lição: nas suas vestes ele viu uma prova real do seu sofrimento. Nesse caso, nesse sentido, no versículo 18 aparece a palavra desfigurou. Alguns intérpretes acreditam que a palavra melhor traduzida é manchada, ou seja, as feridas abertas de Jó haviam manchado suas vestes. Ele imagina que Deus está por trás de todo esse sofrimento e que mesmo depois de clamar, o Altíssimo lhe ignora. O homem de Uz sente-se caçado como um animal selvagem atormentado por um furacão. Se nós não tivermos a nossa fé firmada no Senhor, nós deixamos que toda essa pressão externa, ou toda essa pressão emocional, de trabalho, de casa, de família, de problemas do passado, que nós não nos perdoamos e não perdoamos as pessoas, vai fazendo ferida em nossa alma, e isso vem para o físico, explode no físico, porque o corpo não aguenta a pressão emocional. De algum lugar vai ter que sair aquilo, e aí é onde surgem as nossas doenças, que em alguns casos é atrelado à nossa doença emocional. E para que haja uma firmeza em nós, naquilo que nós temos esperança, que é o Senhor, leiam comigo, por favor, 2 Timóteo, capítulo 2, 1 e versículo 12. Leiam comigo, por favor. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1 e versículo 12. Olha o que diz aqui. Por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu estou bem certo, eu sei em quem eu tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para me guardar. A nossa fé em ação. A medicina busca explicação para algumas pessoas que adoeceram e que não tinha cura aos olhos humanos e científicos, mas essa pessoa sarou. E aí eles dizem, isso foi fé. Eles têm que reconhecer que havia fé na vida daquela pessoa de uma forma tão grande que aquela fé sarou a pessoa. Eu sei em quem tenho crido e sei que Ele é poderoso para me guardar. Amém? Vamos então ao nosso terceiro subtópico, que diz assim: Deus teria abandonado Jó? O sofrimento emocional de Jó refletia a sua crença de que havia sido abandonado por Deus. Todavia, era também um reflexo de ter sido abandonado pelos homens. Junto a isso, ele observou que o seu clamor foi totalmente desconsiderado. Doía saber que havia ajudado muitas pessoas carentes e necessitadas de socorro, mas agora o seu clamor por socorro ser totalmente ignorado. Ser ignorado não é bom, principalmente quando nós estamos passando por dificuldade. A dor parece ser maior ainda do que é, o problema fica pior do que realmente está, porque nós estamos sendo ignorados. E Jó se sentiu sentiu assim o pó da estrada.
Vou colocar nessas palavras, tá, irmãs? Para não ser agressiva. Ele se sentiu o pó da estrada. E, em vez de ajudar, ele era repelido como uma escória social. Quantas pessoas não passam por esse sentimento? Quantos de nós não vivemos essa situação? Quantas vezes um sentimento de injustiça assola-nos a alma? Você faz tudo de bom para a pessoa, você se preocupa com a pessoa, você socorre a pessoa todas as vezes que ela precisa. E o dia que você precisa, a pessoa não tem tempo para você. Jó não tinha os amigos para falar com ele. Ele estava sendo rejeitado. E rejeição é um sentimento horroroso. Por isso que muitas pessoas não conseguem lidar com isso e acabam tirando a própria vida. Porque é horrível você não poder contar com ninguém. Cheguemos-nos diante de Deus e entreguemos tudo em seu altar. É a melhor resposta para nós. Agora, se eu posso deixar um texto bíblico para a nossa meditação a respeito disso, de sermos deixados de lado, de não termos alguém para nos ouvir. Olha o que Tiago, capítulo 5, versículo 16 diz. Leiam comigo, por favor. Carta do apóstolo Tiago, capítulo 5, versículo 16. Olha o que diz aqui. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E eu quero trazer a atenção de vocês para essa parte aqui do versículo que diz: orai uns pelos outros para que sareis. Eu preciso ter com quem falar. Irmã Osana, mas eu não tenho para quem falar. E realmente nós não podemos falar para qualquer pessoa. Tem a pessoa certa para você conversar a respeito das suas lutas. Para que aquilo não vire alvo de fofoca, para que aquilo não caia na boca de todo mundo. Nós precisamos ter alguém que nós podemos conversar. Aquela amiga que nós podemos sentar com ela e contar com ela, e ela não vai sair murmurando contra a sua vida, falando da sua vida, mas pelo contrário, ela vai orar. O que Tiago diz? E orai um pelos outros, para que sareis. Eu chego para a irmã e falo: irmã, eu estou passando por essa e essa situação. A irmã fala comigo: vamos dobrar o joelho e vamos orar, Osana. Vamos fazer um propósito de oração, 3 madrugadas, 7 dias de jejum. O que for preciso fazer, porque o Senhor vai restaurar e vai trazer saúde emocional, espiritual. Vai tirar aquele sentimento de rejeição. Quantas mulheres estão morrendo caladas porque não encontram uma amiga que possa sentar e conversar com essa amiga. E não é para você falar qualquer coisa. Você fala: mas irmã, eu não sei dizer nada para a pessoa quando está passando dificuldade. É difícil. E tem hora, irmãs, que a outra não precisa que você fale nada, não. Ela só precisa que você escute ela. Hoje nós estamos vivendo a modernidade aqui, ó, das redes sociais, desse aparelhinho aqui, que nós não temos mais amigos de sentar e conversar e contar o que está acontecendo, não. É só conversa de vídeo, conversa de áudio, escritinha lá, que daqui a pouco aquilo escapole, vai parar no grupo, vai parar em tudo quanto é lugar, e você não queria que a sua vida fosse exposta, porque ninguém tem mais tempo de sentar um com o outro, orar junto, conversar sobre a dor do outro, ser participante daquilo e se ter compaixão. Jesus teve compaixão pelas almas. Jesus teve compaixão por aquelas pessoas que estavam com ele ali. Mas Jesus teve o seu momento de sentir sozinho, sem ninguém do lado dele, inclusive o Pai. O que Jó está dizendo aqui, vendo aqui que Deus o abandonou, que Deus estava causando aquele sofrimento a ele, e a ponto de abandoná-lo na sua dor, Jesus também experimentou esse momento. Quando, irmã Osana? Mateus, capítulo 27, versículo 46. Olha lá, o próprio Jesus, ele sentiu o abandono. 27, versículo 46. Vamos ler lá? E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isto é: Deus meu, por que me desamparastes? O Filho de Deus
no momento mais duro de sua vida, o ápice do cumprimento daquilo que ele vinha, daquilo que ele foi enviado para fazer na terra, ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? E tem dia que nós nos sentimos assim mesmo, desamparados, e não vimos ninguém à nossa volta para poder sentar e orar conosco. Só me ouvir, irmã, eu não quero que você fale nada para mim, eu quero só que você me ouça, porque se eu desabafar com alguém já vai me fazer bem. E eu vou dizer para você uma coisa, irmã, se você precisar conversar com alguém, eu posso não ter a resposta para você daquilo que você está vivendo, mas eu posso orar por você, eu posso orar com você. Então, se você precisar conversar, pode conversar comigo. Não fica cozinhando carne estragada, não fica cozinhando mágoa. Converse com alguém. Tudo aquilo que você conversar comigo vai ficar comigo mesmo. Porque nós precisamos um dos outros. Nós estamos vivendo uma sociedade individualista, é cada um por si, Deus por todo mundo se quiser. Nós não pensamos no outro. O meu problema é sempre maior do que o do outro. Eu não tenho tempo para te ouvir porque eu estou com um problemão. Não, irmãos. Nós não podemos agir assim. E ainda sobre isso, eu quero deixar para vocês uma referência que nós precisamos trazer para a nossa vida, daquele que não nos abandona, daquele que está conosco, que prometeu estar conosco. Hebreus capítulo 13, versículo 5 diz assim, olha: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei nem te desampararei. E assim com confiança ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador e não temerei o que me possa fazer o homem. O Senhor não nos desampara e nem nos deixa. E porque Ele nos ajuda, nós não devemos temer o que nos pode fazer o homem. Amém? Vamos para o nosso terceiro e último tópico, o futuro em aberto de Jó. Jó em defesa de sua ética sexual. Seus amigos silenciaram. Jó sabe que nada está resolvido. O futuro ainda está em aberto e se mostra incerto. Haverá alguma resposta? Jó queria uma explicação para aquilo que ele estava passando. Ao querer mostrar a sua inocência, Jó ainda sente a necessidade de se defender. Nós lembramos que Bildade, Elifaz e Zofar estavam atacando Jó cara a cara e dizendo para ele: confessa, Jó, confessa. Mas Jó não tinha o que confessar. E ele queria uma resposta. Ao querer mostrar a sua inocência, Jó ainda sente a necessidade de se defender. E a primeira defesa dele é em relação ao comportamento ético-sexual, dizendo que sempre se comportou com integridade em todas as esferas de sua vida. E aí, a primeira coisa que nós devemos guardar é o nosso coração. De tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque é dele que procede as saídas de vida, da vida. A minha mão só vai pegar alguma coisa se meu coração, se a minha intenção for aquela. Porque eu posso ficar sem a minha mão, mas se a minha intenção ainda for pegar alguma coisa, eu vou ver aquilo e vou falar: só não pego porque eu não tenho a mão, porque a intenção está lá no coração. E a Bíblia diz assim que aquilo que partiu da intenção do seu coração já é pecado. Você não precisa tocar. Se o seu olhar, se você olhar e aquilo já descer para o seu coração, você desejar no seu coração, você já pecou. E Jó estava dizendo assim: olha, nem isso eu fiz. Eu tomo todo o cuidado. Nos versículos 1 a 4 do capítulo 31, ele mostra, por exemplo, que jamais permitiu desvios do seu comportamento sexual, fazendo uma aliança com os próprios olhos para evitar a luxúria e a impureza. Quando olhasse para uma donzela, fiz um concerto com os meus olhos. Não é esse é o texto? Segundo o ensino do Novo Testamento, somos estimulados também a fazer um concerto com os próprios olhos. Porque é como eu já disse, é do nosso coração que vai proceder a saída da vida ou da morte. Daquilo que nós olhamos. E nós mulheres somos pegas pelo que nós ouvimos. Nós mulheres somos pegas pelo aquilo que nós tocamos. É uma particularidade nossa.
Então, se isso me faz mal, se isso vai me fazer pecar, eu vou fazer um conserto para que isso, com o Senhor, vou fazer uma aliança com o Senhor para que não ser presa por isso. Fugir da aparência do mal. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, que diz a respeito disso? Rapidinho aqui, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. Olha o que diz aqui, o que Paulo escreveu. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. E Tiago 4:7, uma outra leitura que eu vou deixar para vocês, irmãs, anotem aí, Tiago 4:7, de vez em quando vocês vão lá e ler de novo para relembrar. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Resisti ao diabo, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então Jó, ele tinha essa consciência de que ele tinha feito um conserto. Ele não havia pecado nessa área. Segundo subtópico, Jó em defesa de sua ética social. Jó também faz uma defesa de sua ética social. Ele já havia mostrado que a justiça social marcou de sua forma de agir. Todavia, ele lembra que isso só foi possível porque procurou conduzir-se sempre por princípios de uma ética social. E nós já vimos lá atrás que Jó, ele cuidava de todos. Por exemplo, ele sempre tratou o órfão e a viúva com humanidade. Os escravos, mesmo sendo sua propriedade, tinham liberdade para o procurarem e apresentarem-lhe suas queixas. Um texto ainda para nós fecharmos esse segundo subtópico. 1 Timóteo capítulo 5 e versículo 8. Vamos ver o que diz 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Nós precisamos cuidar dos de casa. Tem gente que é muito bom para os de fora, mas em casa é uma negação. E o que Paulo está dizendo aqui, ó? Se você não cuidou da sua família, negou a sua fé, e você é pior do que o infiel. Porque tem muito ímpio por aí que tem mais prazer em cuidar da casa, cuidar da família, em ajudar, do que pessoas que professam o nome de Jesus e dizem que pertencem, que servem ao reino. Você está sendo pior do que o ímpio, do que o infiel. Mas Jó, ele tinha consciência de que ele agia de maneira correta. E Deus já tinha dado testemunho disso. Ele estava assim agindo de maneira correta. Lembremos-nos da verdadeira religião, como bem Tiago afirmou: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Eis um dos fundamentos da nossa ética social. O que é religião, irmã Osana? Eu sou da religião dos crentes. E qual que é a religião? Dos crentes. Entenda bem, nós somos do reino de Deus. O evangelho do reino de Jesus. Tiago deixa bem claro o que é esse evangelho, que é essa religião. Religião não é uma placa, não é um templo. A religião é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. É isso que eu preciso entender. Eu preciso ajudar aquele que necessita. Jó praticava isso. Não tinha por que ele ser punido. Ele estava dizendo, olha, mas eu faço a coisa de maneira correta. E estou sendo punido por quê? Ele queria essa resposta. E lá na frente nós vamos estudar sobre essa resposta que Deus vem trazendo para Jó. Terceiro e último subtópico, Jó busca a resposta de Deus. Agora Jó se dirige a Deus na forma exclamativa: ah, quem me deram que me ouvisse? Ele já havia feito uma viagem retrospectiva sobre o seu passado, agora ele faz uma análise sobre a sua situação presente, mas o seu olhar está no futuro, né? E aí nós andamos muito ansiosos. Lá atrás eu falei que depressão é o excesso de passado. E ansiedade, excesso de futuro. Ninguém pode dizer nem para você que vai ter uma festa dia 20
e 3 de fevereiro do ano que vem. Que você já fica pensando assim, mas e aí, como é que vai ser com a Covid? Será que vai poder ir todo mundo? Será que não vai poder ir todo mundo? Eu já compro passagem agora, eu não compro passagem agora. Tem gente que vai viajar no final do mês, mas já está com a mala pronta. E pensando o que está faltando. Isso é ansiedade. Nós vivemos num mundo muito louco hoje, que tudo é para ontem. Aquieta-te. Deixe que basta cada dia o seu mal. Vamos esperar amanhã o que vai ser. Porque senão eu morro de ansiedade hoje, nem vejo o amanhã. Então ele já havia feito uma viagem de retrospectiva sobre o seu passado e estava analisando o seu presente. Ele quer se apresentar diante de Deus porque está consciente da sua inocência. Sua confiança é de um príncipe que se apresenta diante de um tribunal. Como podemos nos apresentar diante de Deus e justificar os nossos atos? Pela graça divina, por meio de Jesus Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Não existe outro caminho, não existe outro meio de justificarmos. Não há preço em nós, não há valor em nós. Não há nada que nós possamos fazer que vá nos justificar diante de Deus. Quem é o sumo sacerdote? Jesus Cristo, que veio e morreu por mim e por você. Ele é o nosso caminho entre Deus e eu. Só tem Ele que vai me justificar. O sangue de Jesus Cristo é que me lavou. Foi o sangue dele que me comprou. Então, nessa ansiedade de se justificar, de colocar a sua inocência, Jó traz toda essa retrospectiva da vida dele, do passado, do presente e a ansiedade dele. A ansiedade nos faz mal. Filipenses, capítulo 4, versículo 7, e nós já vamos encerrar. Filipenses, capítulo 4, versículo 7, Paulo escrevendo, olha que diz, eu me lembrei desse versículo quando estava preparando essa aula, versículos 6 e 7, olha o que Paulo vem dizendo aqui, não estejais inquietos por coisa alguma, ante as vossas petições sejam em tudo conhecidas de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Não andeis inquietos por coisa alguma. Eu vou orar, vou clamar ao Senhor, vou apresentar para Ele e a paz de Deus vai encher meu coração. É a paz dele que excede todo entendimento. Você não está vendo nada no fim do túnel. Está tudo apagado. Você fala, não vejo uma luz e a coisa está preta. O negócio está difícil demais, irmã Osana. Não estou vendo uma luz, não está clareando. Mas aí você pensa o quê? Vou colocar nos pés do Senhor. E a paz dele, que excede todo entendimento, tranquiliza o meu coração. Você não está vendo nada, mas o Espírito Santo está te enchendo de paz. Você não está vendo nada, mas o Senhor diz, confia porque eu estou trabalhando. Creia, eu sei em quem tenho crido e sei que Ele é poderoso. Essa é a palavra que eu quero deixar para você nesta aula. Creia, não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Quem nos justifica é o Senhor, quem cuida de nós é o Senhor, quem peleja as nossas batalhas é o Senhor. Ele é quem tem cuidado de mim e de você. Eu e você não podemos fazer nada, mas Ele pode fazer todas as coisas. Todas as coisas vêm do Senhor. E em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 diz assim, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Quem cuida de mim e de você? O Senhor. Que essa palavra venha preencher o seu coração. Que você possa descansar no Senhor. E que a paz do Espírito Santo entre no seu coração, te trazendo tranquilidade para suportar os dias maus. Que Deus em Cristo continue abençoando a cada uma. E vamos fechar essa lição. Chegamos então à nossa conclusão. Nesta lição nós vimos que Jó se lembrou do seu passado, das bênçãos que Deus, da forma abençoada como Deus tinha agido com ele, na vida dele. A humanidade que ele tinha para com o próximo, agia com justiça para com o próximo.
Ele nunca havia agido de forma injusta com ninguém, nem tampouco cometido pecado. Ele justifica isso, ele apresenta isso, nada que desonrasse ele moralmente, e a sua integridade estava intacta. Assim, ele acredita que chegou o grande momento de se apresentar diante de Deus e receber dele o veredito de que é um homem injustiçado e inocente. Foi o que nós aprendemos nessa lição a respeito de Jó. E até uma reflexão para a nossa vida, de como nos apresentarmos diante de Deus, de não vivermos agarrado a um passado que nos traz dor, vivemos as experiências boas, aquilo que produz vida em nós, e confiarmos no Senhor. Nós sabemos em quem nós temos crido e nós sabemos que Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pensamos em nosso coração. Que essa palavra venha produzir frutos no seu coração, irmã. Que possa trazer mudança de atitude. Naquilo que você precisa ser atendida, coloca diante do Senhor e deixa a paz do Senhor envolver o seu coração. Clame ao Senhor, porque os ouvidos dele estão atentos à sua oração e a mão dele está estendida para te abençoar. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem nos dado, pela palavra ministrada ao meu coração e ao coração de cada irmã, Jesus. Que nós possamos, ó Pai, produzir frutos dessa palavra em nossa vida, no dia a dia, que nós possamos aprender a descansar em Ti e saber que a melhor resposta vem do Senhor, que nosso melhor amigo é o Senhor, que o Teu Espírito Santo está conosco todos os dias, para nos ouvir, para nos trazer conforto, para nos ensinar, que acima de tudo nós possamos entender, ó Deus, que as lições que o Senhor tem ministrado em nossas vidas é para produzir frutos para o Teu reino. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém.